Segundo Crônicas capítulo 18. Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Jeosafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse, como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel, peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque Deus entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá, não há ainda aqui algum profeta do Senhor, para que o consultemos. Então o rei de Israel disse a Jeosafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial, e disse, traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel, e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com suas roupas reais, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo, sobe a Ramote de Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro, que foi chamar a Micaías, falou-lhe, dizendo, eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei, seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse, vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse, subi, e triunfarás, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse, até quantas vezes, te conjurarei, para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor, estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá, não te disse eu, que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal. Disse mais, ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi ao Senhor sentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua mão direita, e à sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá Acabe rei de Israel, para que suba, e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com que? E ele disse, eu sairei, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás, e ainda prevalecerás, sai, e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegando-se, feriu a Micaías no queixo, e disse, por que caminho passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías, eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías, e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia, e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías, se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja, tu, porém,
veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram, este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar, porém Jeosafá clamou, e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro, dá a volta, e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol.